Meu caro João de Deus, Presidente da Mesa do Congresso dos TSDs, Carlos Francisco Martins, Presidente do Conselho de Disciplina e Fiscalização dos TSDs, caros companheiros do Secretariado Nacional, caros convidados, começo naturalmente pelo militante Otávio Oliveira, que por acaso também é Secretário de Estado. E todos nós sabemos, ele e eu sabemos, que não é por acaso. É porque, de facto, está no lugar certo, porque é uma pessoa com uma capacidade de trabalho extraordinária e alguém que tem provado também neste lugar, tal como nos outros, tal como nos lugares que ocupou anteriormente, que é uma pessoa de grande capacidade de trabalho e que muito tem feito, e neste caso numa pasta particularmente sensível, porque é aquela que lida com as questões do emprego, do desemprego e da formação profissional. Meu caro Carlos Silva, alguns de vocês perguntarão como é que há uma pessoa que é secretário-geral da UGT, mas também é presidente da Tendência Sindical Socialista e um distinto membro militante do Partido Socialista, vem intervém num congresso que é um congresso da Tendência Social-Democrata, de gente do PSD, portanto, de uma outra área política. Pois é bem esta a postura que os TSDs têm na UGT, no movimento sindical em geral e no mundo laboral. Uma postura de concertação, uma postura de entendimento e, de facto, ele corporiza, enquanto líder daquela central, um projeto que é um projeto comum, é um projeto no qual os sociais-democratas estão desde a sua fundação e que tem sido responsável por momentos importantes para a história nacional, como foi, muito recentemente, ainda em janeiro de 2012, o Acordo de Concertação Social e que, de alguma maneira, tem sido responsável por um clima de paz social em Portugal e pelo sucesso que tem sido a aplicação do programa em Portugal. Mas também um destaque para o meu amigo Carlos Silva e Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Albufeira e que, para quem não sabe, era o quinto elemento da lista do PSD Algarve. E, enquanto eu estive a ocupar funções governativas, ele substituiu-me à frente como deputado na Assembleia da República e voltou triunfante para disputar as eleições e vencer as eleições para a Câmara Municipal de Albufeira e é, de facto, um grande presidente para esta cidade. Mas também o Luís Gomes, que por acaso, também não sabemos que não é por acaso, é o Presidente da Distrital do PSD Algarve, é Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, um excelente Presidente, um excelente amigo, já nos conhecemos há muitos anos e que temos procurado, eu enquanto deputado eleito pela região e ele enquanto Presidente da Distrital, coordenar o nosso trabalho em proveito não do PSD, em proveito da região do Algarve, mas também do nosso país. Também gostaria de destacar a presença do deputado Miguel Freitas, que é deputado do Partido Socialista. Com o mesmo espírito, ele é deputado eleito pela região, com o mesmo espírito de abertura, também o convidei para estar nesta sessão. Agradeço a sua presença, que muito nos honra. Mas também, e agora puxando os galões, digamos, à prata da casa, àqueles que são os deputados eleitos, os deputados do PSD que aqui estão. Uns estão aqui à frente, outros estão lá mais atrás, porque felizmente alguns dos nossos delegados são deputados eleitos nas listas do PSD. Eu começaria por um que está ali, incógnito, ali no meio da sala. É relativamente desconhecido para todos nós, que dá pelo nome de Arménio Santos. E, de facto, a postura do Arménio Santos, ao entrar nesta sala, que tinha um lugar aqui à frente reservado para ele, e ao sentar-se no meio de todos nós, revela bem não só o seu espírito, como a maneira como nós estamos, muitas vezes, na vida política e dentro do Partido Social Democrata. Não estamos aqui para ter visibilidade, não estamos aqui para ter lugares, estamos aqui porque acreditamos e porque queremos contribuir para uma causa. Este é bem o espírito da nossa postura. E já agora permitam uma referência breve aos outros deputados, à Elsa Cordeiro,
deputada do Algarve, que aqui está também como delegada, há a Isilda Aguincha, de Santarém, delegada, há Maria Esther Vargas, também delegada por Viseu, há Laura Esperança, delegada por Leiria, e por último, mas não por menos, um deputado também relativamente anónimo, esse está aqui à frente, penso que pouca gente conhecerá, e sobretudo os algarvios não conhecem de certeza absoluta, que dá pelo nome de José Mendes Bota. E digo isto por vários motivos, isto é, esqueci-me de uma pessoa muito importante, e ainda por cima é minha vizinha no distrito de Setúbal, a Maria das Mercês Borges, naturalmente, peço imensa desculpa. E ela que conhece sabe que foi por mero acidente. Mas dizia o José Mendes Bota, que o José Mendes Bota é, de facto, um super militante do Partido Social Democrata. É militante do TSD também, era o cabeça de lista pelo Algarve e é alguém que o partido muito aposta na lista para as eleições para o Parlamento Europeu, é o nono da lista. Ora, acreditar nas sondagens, tanto pode ser eleito como não pode ser eleito. Portanto, está nas mãos de todos nós nesta sala, com 2 ou 3 exceções, naturalmente, está nas mãos de todos nós nesta sala ajudar para contribuir para eleger este homem, não pelo Algarve, não pelo José Mendes Bota, mas porque de facto é um grande deputado na Assembleia da República, foi um grande deputado no Parlamento Europeu e sem dúvida que será um grande deputado de novo, representando o PSD e o Partido Popular Europeu no Parlamento Europeu. E acho que não me esqueci de ninguém. Bom, feitas estes agradecimentos, que são naturalmente, enfim, foram um pouco mais extensos do que aquilo que é normal, eu gostava de fazer, enfim, uma viagem ao passado relativamente recente. O nosso 12º Congresso teve lugar em Peso da Régua, nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2011. Enfim, boa parte de nós também lá estivemos, sabemos exatamente aquilo que aconteceu, foi um congresso animado, foi um congresso vivo, foi um congresso que correu muito bem. Eu penso que foi um congresso que correu muito bem, todas as pessoas ficaram satisfeitas, não só com a maneira como agentes de Vila Real nos receberam, para a maneira como o congresso disputou. E eu tive a ocasião de dizer na altura que o PSD, ou que era preciso na altura, um novo ciclo político. De facto, o país estava a entrar numa trajetória que era uma trajetória de insustentabilidade das contas públicas. Estávamos no início de março de 2011, o país estava a entrar numa trajetória de algum descrédito em termos internacionais e os mercados começavam a penalizar a nossa dívida. Estava longe de imaginar, no entanto, que, passado alguns meses, o país estava na necessidade de ter que recorrer a um resgate internacional pelo facto dos tesouros do Estado, os cofres do Estado, não terem dinheiro para fazer face aos seus compromissos. E compromissos tão simples como as pensões dos reformados, dos aposentados ou os salários dos funcionários públicos. Pois bem, esse resgate aconteceu, na sequência houve eleições e o PSD foi o partido maioritário em Portugal e, em conjunto com o CDS, formou uma coligação, que é a coligação que está neste momento no poder e que suporta este governo. Mas este é um período que decorreu desde essa data até agora, estamos a pouco mais de um mês do final da vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira, foi um período particularmente difícil para todos. E eu gostava de dar público testemunho, enquanto tendo sido responsável por uma pasta governamental ligada com o emprego, aquele que é o principal flagelo que o país sofreu e ainda sofre, que foi o aumento do desemprego. É que por trás do número, por trás das estatísticas, há de facto um conjunto de pessoas, de homens e mulheres, jovens, menos jovens, que têm um drama social. Perdem o emprego, perdem a sua fonte de rendimento, perdem, digamos, a sua
utilidade social de alguma maneira, e muitas vezes mais grave que a penalização económica é a penalização de alguém que se sente de alguma maneira pouco útil para a sociedade. E esse deve ser o combate de todos nós, o combate dos sindicatos, o combate do governo, o combate das empresas, dos empresários, mas acima de tudo o combate dos TSDs. E de facto, e apesar das notícias recentes darem conta de uma baixa do desemprego, o que é certo é que ainda estamos num nível historicamente alto. São boas notícias, é verdade, mas ainda temos que lutar muito para baixar estes números, para inverter este ciclo, para evitar que as pessoas caiam no desemprego, para evitar que as pessoas percam a sua fonte de rendimento, para evitar que muitos jovens se vejam na iminência de terem de emigrar para obterem um posto de trabalho condigno e com um salário minimamente compatível com a sua formação académica ou profissional. E os TSDs, desde esse momento, estiveram sempre na primeira linha. Estiveram num conjunto de companheiras e companheiros nossos que foram candidatos nas listas do Partido Social Democrata às eleições legislativas, alguns deles tendo sido eleitos deputados, formando no Parlamento, digamos que, uma maneira de pensar no interior, no seio do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, que é fiel a esta tradição social, a esta sensibilidade social, que é a sensibilidade dos trabalhadores social-democratas no seio do PSD e que, de alguma maneira, nos caracteriza. Nós somos, de facto, diferentes na unidade. Somos parte do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, mas de alguma maneira somos diferentes na nossa maneira de pensar. E temos-lo afirmado por mais que uma vez, porque muitas vezes existe um conjunto de matérias nas quais nós discordamos e procuramos influenciar no sentido de alterar propostas de leis, projetos de leis, projetos de resolução e, em último caso, também através de um conjunto de declarações de voto que marcam essa mesma diferença. Mas também fomos diferentes, muitas vezes, sendo solidários com o partido. Eu tive a ocasião uma vez de dizer ao Presidente do partido, e que por acaso também é Primeiro-Ministro, que os TSD ele podia contar com sim, mas. Isto é, nós escrutinamos todas aquelas que são as medidas que o Governo toma, seja de mote próprio, seja muitas delas por influência daquele que é o chamado memorando de entendimento à qual o governo português está vinculado. E houve, de facto, muitos momentos em que nós concordámos e demos o suporte a medidas do governo, que muitas delas poderiam parecer à primeira vista injustas ou até retrocessos em matéria de direitos, muitas vezes direitos laborais. Mas também houve outras ocasiões e fizemos-lo em nome daquele que é o interesse nacional, tal como a UGT o fez em termos de concertação social. Mas também houve outras alturas em que nós nos impusemos e que discordámos frontalmente do Governo. E não temos pejo em dizê-lo. Eu gostava de recordar aqui uma dessas ocasiões, que foi a questão da ponderação da chamada TSU, Taxa Social Única, ainda durante meados do ano 2012. Nós tivemos a ocasião de dizer ao partido e dissemos-lo publicamente que discordávamos daquela medida, que aliás sofreu uma enorme rejeição de todos os setores. O Governo, felizmente, teve o rasgo de lucidez para recuar nessa medida, que era uma medida que, independentemente de alguns méritos que pudesse ter do ponto de vista económico, dava um sinal errado. Dava o sinal de que era o mundo do trabalho, eram os trabalhadores que tinham que abdicar para, digamos, o lado patronal. E isso era profundamente errado e isso nós dissemos com absoluta frontalidade. Mas também os TSDs estiveram num momento que eu considero um momento importante, o momento mais importante desta legislatura em termos daquela que são as questões políticas, económicas e sociais. E esse momento foi a assinatura, no dia 18 de janeiro de 2012, do compromisso para o crescimento, a competitividade e o emprego, que foi firmado no seio da concertação social entre o Governo, as confederações empresariais e a Central Sindical UGT. E,
honra seja feita, o anterior secretário-geral da UGT, o engenheiro João Proença, passou as passas do Algarve, e digo isto não por estar na região, porque é uma expressão muito conhecida, passou as passas do Algarve, até em termos pessoais, na praça pública, perante aquilo que de facto foi uma postura patriótica que a Central teve no sentido de aquilo que todos consideramos importantes, que era respeitar um memorando de entendimento de forma a Portugal poder levar de vencida o programa de assistência económica e financeira, poder regressar ao mercado e poder criar condições para crescer e, dessa forma, redistribuir riqueza e reduzir o desemprego. A UGT esteve de boa fé, os empresários estiveram de boa fé, o Governo esteve de boa fé e esse é um momento mais importante nesta legislatura em termos económicos e sociais. E, curiosamente, ou talvez não, nesse mesmo dia em que houve a assinatura ou que se fechou o acordo, eu encabeçava uma delegação dos trabalhadores sociais-democratas que foram recebidas pelo Presidente da República. Recordo-me que estava comigo o Presidente da Mesa, o João Deus, e estava comigo o Carlos Chagas, o Álvaro Carneiro, já não me recordo exatamente quem mais, e que achei piada àquilo que o Presidente da República me disse. O Presidente da República, na altura, disse-me o seguinte: você chegou aos TSD na pior altura. Isto é, este é um período particularmente difícil para estar a liderar uma estrutura como essa, porque de alguma maneira há aqui aquilo que os ingleses definem por um mixed feeling, isto é, nós por um lado somos do PSD, nós sofremos com o PSD e assumimos as dores do PSD, mas por outro lado, como disse aqui o Carlos Silva muito bem, nós somos dirigentes sindicais, nós defendemos os interesses daqueles que representamos e num período tão difícil como este, em que é preciso tomar medidas tão duras, tão difíceis, muitas vezes não é fácil ser líder desta estrutura, não é fácil ser dirigente dos diferentes órgãos desta estrutura, nem é fácil ser militante desta estrutura. Mas se calhar, se fosse fácil, não éramos nós que cá estavam, eram outros. E isso é particularmente importante. Isto é, nós estamos aqui para o que der e vier, nós estamos aqui para assumir a nossa solidariedade com o Partido Social Democrata, mas também nós estamos aqui para defender os interesses do mundo do trabalho. Se nós representamos o PSD no mundo do trabalho, o contrário também é verdade. Nós representamos o mundo do trabalho, o seu sentir, a sua sensibilidade, as suas dificuldades no seio do PSD. E isso eu tenho procurado, enquanto líder da estrutura, fazê-lo, tentar fazê-lo da melhor maneira e muitas vezes, muitas das políticas, enfim, perdoem-me a modéstia, mas muitas das políticas que o Governo tem, alguns dos recuos do ponto de vista de medidas mais gravosas do ponto de vista laboral ou social, também se devem, não só, mas também se devem à nossa influência. E foi assim a questão da lei laboral. Boa parte do memorando de entendimento, ou uma parte significativa do memorando de entendimento e depois do compromisso tripartido para o crescimento, a competitividade e o emprego, tem a ver com, ou tinha a ver com, alterações à lei laboral. E todos assinaram de boa fé, como vos disse, Governo, empresários, UGT. E, de alguma maneira, procurou-se depois, em termos de medidas legislativas, refletir aquilo que foi o acordo das partes. E, de facto, isso não foi fácil. E, sobretudo, não foi fácil para a UGT, porque, de facto, representaram, de alguma maneira, perda de direitos dos trabalhadores que eram representados. No entanto, a UGT fez-o de forma absolutamente patriótica. Mas a UGT conseguiu, com a sua influência, minorar muitas das medidas que eram bastante gravosas do ponto de vista laboral no memorando de entendimento. E, portanto, este é um ativo que a UGT tem na defesa dos trabalhadores. Outros procuraram, como é habitual, ir para a rua, manifestar-se, criar desordem, procurando de alguma maneira, ou não, transformar a imagem de Portugal aos olhos da opinião pública internacional, veiculada através dos média, numa espécie de segunda Grécia. Não tiveram sucesso. E não tiveram sucesso porque os parceiros sociais, de forma patriótica,
entenderam o contrário. Entenderam que em alturas de dificuldade há que cerrar fileiras, há que ser unido e há que pôr acima de tudo o interesse desse país que se chama Portugal. E nós soubemos fazer. De alguma maneira, digamos que em meados deste nosso mandato, eu recebi um telefonema do então Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, conhecido também pelo Álvaro, convidando-me para assumir as funções de Secretário de Estado do Emprego. E devo dizer que, ao contrário daquilo que acontece nos filmes, em que se dá muito tempo às pessoas pensarem, eu tive que me decidir num prazo de horas e estando impedido de consultar, fosse quem fosse, por uma questão de preservar ou de reservar a informação e da comunicação não sair, portanto, e não haver quebra de sigilo. Devo dizer que devem ter sido provavelmente as 3 ou 4 horas mais angustiantes da minha vida. Primeiro porque tinha assumido o compromisso com os TSD de liderar a estrutura e sabia que as duas coisas não eram compatíveis. E, em segundo lugar, porque, de facto, e do ponto de vista pessoal, embora tenha sido uma enorme honra, era ser Secretário de Estado, naquela altura, tal como agora, com um desemprego tão elevado, com tanta agitação social, ainda para mais alguém que é dirigente sindical e que vem do mundo dos sindicatos, era uma tarefa particularmente difícil. Mas, por outro lado, entendi, do ponto de vista pessoal, mas sobretudo em termos da estrutura dos trabalhadores sociais-democratas, do peso desta estrutura no seio do Partido Social Democrata. Quanto mais peso nós tivermos no seio do Partido Social Democrata, tanto melhor para aqueles que representamos. Não tenho qualquer dúvida relativamente a isso. Entendi que, do ponto de vista da estrutura, que deveria aceitar esse cargo. E filo numa altura em que, ao contrário daquilo que acontece presentemente, e ainda bem, o desemprego, em lugar de descer, estava a subir. Felizmente, um mês após, e os dados mensais do Instituto do Emprego e Formação Profissional começaram a inverter-se. Portanto, se eu não fui responsável pelo desemprego que havia na altura, também não sou responsável por ter deixado a pasta com o desemprego a baixar. Mas foi particularmente gratificante, primeiro porque a estrutura teve uma projeção como nunca tinha tido em termos mediáticos. Por outro lado, foi um reconhecimento por parte do partido, ao nível do Presidente, que um dirigente dos trabalhadores sociais-democratas fosse capaz e fosse convidado para assumir uma pasta tão importante. E, por outro lado, que de alguma maneira, e modestamente, creio que ter dado também o meu contributo para um conjunto de situações. Para a questão das medidas ativas de emprego, no sentido de que elas pudessem minimizar, digamos, o desemprego. As medidas ativas de emprego são muitas vezes desprezadas por um conjunto de pessoas. Elas são particularmente importantes, sobretudo numa altura em que o desemprego é tão elevado. Uma pessoa que está ocupada numa medida ativa de emprego é uma pessoa que tem uma ocupação social. Portanto, de alguma maneira, como disse há pouco, sente-se útil socialmente. É uma pessoa que, por essa via, tem uma fonte de rendimento, ainda que ela possa não ser muito elevada. E, por último, mas não por menos, é uma pessoa que melhora as suas qualificações profissionais e, por essa via, pode ter melhores possibilidades de voltar ao mercado de trabalho. Portanto, a reforma das medidas ativas de emprego, a sua simplificação, em conjunto com o UGT, com as confederações patronais, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que na altura, por acaso, era coordenado pelo Otávio Oliveira, e todos sabemos também aqui que não era por acaso, conseguiu-se avançar bastante nessa matéria. Por outro lado, havia um dossiê que assumia o risco de comprometer a paz social. Tinha a ver com as indemnizações por despedimento. Havia um risco de a UGT romper o acordo de concertação social por causa desse dossiê e, de alguma maneira, eu, e devo ser justo também, em conjunto com o Secretário de Estado da Segurança Social da altura, Dr. Marco António Costa, conseguimos criar um modelo legislativo no qual todos se reviam. O Governo,
UGT e confederações patronais, e digamos que esse dossiê avançou e este espeto foi aliviado. Mas também, e relativamente ao Algarve, e aqui foi dito pelo Luís Gomes, ainda como, em conjunto com os meus companheiros, enquanto deputado, fizemos uma proposta de resolução instituindo o programa Formação Algarve. O programa Formação Algarve é um programa muito importante para a região. Esta região é uma região que tem um problema de desemprego sazonal. Isto é, a principal indústria do Algarve é o turismo. E o turismo está muito dependente da sazonalidade e dos meses de verão, na qual a ocupação é plena e os preços da hotelaria sobem, para depois, na chamada época baixa, se passar exatamente o contrário. Os hotéis estão vazios, os preços são baixos e muita gente vai para o desemprego. Pois o programa Formação Algarve permite que essas pessoas sejam ocupadas em programa de formação, permitindo por essa via também, reduzindo o desemprego, ocupando essas pessoas e permitindo melhorar também por essa via a competitividade do turismo algarvio. Eu apelava aqui também ao nosso companheiro Otávio Oliveira, tal como fez aqui o Luís Gomes, para que neste biénio 2014-2015 este programa que tem tido um sucesso relativo, mas que tem sido importante para um conjunto de cerca de 500 famílias que são abrangidas, ou 500 pessoas que são abrangidas por ele, possa neste biénio também ter lugar. Mas também algo que eu considerei importante em termos internacionais, seja a nível da OIT, Organização Internacional do Trabalho, seja a nível da OCDE, os protocolos que foram feitos com o governo português, de alguma maneira, para que as medidas aplicadas pela chamada Troika possam ser, de alguma maneira, suavizadas em termos sociais, que possam, de alguma maneira, estar de encontro com aqueles que são os estándares, sobretudo da Organização Internacional do Trabalho. Esse também foi um contributo que eu julgo ter sido importante deixar de dar. Mas, como todos nós sabemos, há menos de um ano atrás, houve uma chamada crise governativa e uma remodelação. Eu, na altura, devo dizer que, enfim, aquilo foi algo que durou ainda cerca de 2 semanas, portanto, foi algo com que eu tive muito tempo a pensar e para refletir. O Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, era uma daquelas pessoas que toda a gente dizia que era remodelável e estava prevista também uma alteração na orgânica do Governo. A Secretaria de Estado do Emprego passaria para o âmbito do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, com o novo nome. E, apesar de eu ter sido honrado com o facto de quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social me terem convidado para permanecer em funções, eu entendi que deveria cessar a minha colaboração com o Governo, precisamente não por mim, embora o trabalho no Governo seja particularmente desgastante do ponto de vista pessoal e familiar, mas pela estrutura, pelos TSDs. E eu gostava aqui nesta ocasião, de recordar, enfim, e de homenagear o contributo que deram nesse período particularmente difícil um conjunto de companheiros, todos companheiros do Secretariado Nacional, mas em particular 4 companheiros, que de alguma maneira assumiram, digamos, a governança dos trabalhadores sociais-democratas, de tal maneira que pouca gente sentiu a ausência do seu secretário-geral. Em primeiro lugar, o Presidente da Mesa do Congresso, o João de Deus, na altura que era Presidente da UGT. Também a Lucinda Damaso, que estava indigitada para ser Presidente da UGT, e o Carlos Chagas, que de alguma maneira, em termos daquela que era a representação externa dos trabalhadores sociais-democratas, asseguraram e bem essa governança. Mas também, por último, mas não por menos, que está aqui atrás de mim, o Álvaro Carneiro. O Álvaro Carneiro, internamente, dirigiu os TSTs de uma forma absolutamente brilhante, conseguiu resolver um conjunto de questões, teve que gerir, em conjunto com os outros companheiros naturalmente, um dossiê que nem sempre é fácil, que é a indicação dos nossos companheiros para a direção da UGT, que tinha aí então o seu congresso,
E isso foi feito com particular mestria, sem abrir brechas, sem criar conflitos, à boa maneira dos TSDs, em paz, em harmonia e em consenso. E creio que temos um ótimo resultado. A nossa equipa, e o secretário-geral da UGT saberá isto melhor que ninguém, a nossa equipa na UGT é competente, é coesa, é unida e trabalha em prol daquilo que é o projeto da Central. Mas, de alguma maneira, no Conselho Nacional que houve em Santarém, quem lá esteve está recordado, eu, por ter exatamente assumido estas funções governativas, suspendi o meu mandato. Houve um outro Conselho Nacional, em vésperas de uma greve geral, também ela decretada pela UGT, na qual eu fui convidado como militante Pedro Roque, que por acaso também era secretário de Estado do Emprego. Mas devo-vos dizer que não me senti muito bem naquelas funções junto dos meus companheiros, daqueles que eu trato carinhosamente a todos por tu e que são, digamos, irmãos de armas, vestido naquela pele, estando num Conselho Nacional, que era dos TSDs, estrutura para a qual eu tinha sido eleito secretário-geral, mas que estava ali enquanto militante Pedro Roque, que por acaso também era secretário de Estado do Emprego. E de alguma maneira pensei que saudades, e de facto essa foi a oportunidade de voltar a liderar a estrutura, porque é aqui que eu me sinto bem. É entre vós, entre todos vós, uns que gostam mais de mim, outros que gostam menos de mim, mas entre todos vós, que eu gosto mais de uns, gosto menos de outros, mas gosto de todos. E é aqui que eu me sinto bem, junto de vós, companheiros, dirigentes sindicais, gente do terreno, malta da ferrugem. É entre vós que eu me sinto bem. E, portanto, estamos aqui 3 anos após o Congresso da Régua, uma estrutura que, de alguma maneira, se consolidou mais um bocado. Isto é uma construção gradual. Avançámos alguns pontos numas coisas, podemos ter recuado noutros, mas, modéstia à parte, eu creio que, neste momento, sinto com sinceridade, esta estrutura está, neste momento, mais unida do que nunca, mais coesa do que nunca e mais forte do que nunca. É essa a nossa marca, é essa a nossa bandeira, seja na UGT, seja no conjunto do movimento sindical, seja no seio do Partido Social Democrata. E é bom que assim continuemos, porque é esse o nosso trunfo, é esse o nosso ativo. Caras e caros companheiros, bem-aja. Muito obrigado.